Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 6. Sexto dia, sexto encontro. O tempo passa, né? Por isso que a gente precisa sempre se posicionar no sentido de correr atrás, né? De buscar realizar, de ter atitudes, né? Porque o tempo passa, de qualquer maneira o tempo passa. E se a gente não se posiciona, se a gente não tem uma vida de atitude, uma vida de busca de realização, de transformação, o tempo vai passar. E a gente vai ter essa sensação tão ruim, né? De que não fez, de que não aconteceu, de que a coisa não veio pra gente. São sensações que aparecem, porque a vida passa, o tempo passa. De repente, quando você vê, acabou o ano de novo. Quando você menos perceber, 2001 já fechou. Ou melhor, 2001 já fechou há muito tempo mesmo, né? 2021 já fechou. É sempre importante essa clareza, né, mental. Eu falava ontem um pouquinho com vocês, né, de clareza mental. Então essa é uma clareza mental muito relevante que a gente precisa buscar. De saber que o tempo passa e que nós precisamos nos posicionar no sentido de obter os melhores resultados dentro desse tempo vivido, né? Dentro desse tempo em que nós estamos vivendo, em que nós vamos vivendo. E hoje, na nossa sexta aula, o nosso tema é Enfim o Plantio. Você vê, né, como é complicado, a pessoa impulsiva, sai por aí fazendo. E esse fazer impulsivo não nos traz riqueza, não nos traz resoluções, boas resoluções, não traz. Sim, nós precisamos de atitude, precisamos de um fazer. Aliás, a aula de hoje está 100% voltada para isso, né? Para foco em ação mesmo. Mas nós precisamos dessa atitude consciente, né? Hoje é o nosso sexto dia, a nossa sexta aula desse webinário Co-Criando 2021 que você deseja e merece. E só agora, nessa nossa sexta aula, nós vamos falar efetivamente de colocar essa semente na terra. Precisamos, né? Nós tivemos que ter muitas outras ações antes. Então, seguindo o fluxo do agricultor, a gente está aprendendo aqui dentro dessa mística do agricultor, né? Quais são os mistérios que fazem com que um agricultor seja bem sucedido? Então, a gente tem navegado nessas aulas dentro da ideia do plantio. Então, esse fluxo do agricultor passa por tem que analisar as safras anteriores. E aí a gente fez a nossa aula número 1, na qual eu falava sobre a importância de fazer o balanço de 2020, né? Na qual eu falei que 2020 foi um ano de recolhimento e tratamos alguns temas relevantes ali. Então, o balanço das safras anteriores tem que começar por aí. O que foi bom, o que não foi, o que tem que melhorar. Se não começar por aí, pode repetir os mesmos erros, pode ter prejuízos, pode escolher caminhos equivocados. Depois que fez análise das safras anteriores, tem que fazer análise de solo, tem que conhecer o solo. E esse conhecer o solo é para conhecer o que o solo tem de melhor, para ver o que está faltando nesse solo, que nutrientes a gente vai ter que colocar nesse solo. E muitas vezes o agricultor, por mais experiente que ele seja, ele vai ter que chamar um especialista, um engenheiro agrônomo, ele vai ter que chamar especialistas. Então, essa coisa de reconhecer, né, de analisar como nós estamos, né, esse reconhecimento do solo que nós somos, e foi isso que a gente trabalhou na aula de número 2. Na aula de número 3, a gente trabalhou a limpeza do solo. Então agora eu já conheci, já sei o que esse solo tem de melhor, já sei o que ele precisa melhorar. Então agora vamos vamos limpar essa terra. Vamos tirar os tocos, né? Vamos tirar o que não presta, vamos tirar o que não precisa, vamos tirar aquilo que está errado, que está atrapalhando. Limpeza, a limpeza do solo. E foi isso que a gente falou aí na nossa terceira aula. Na quarta aula, então eu já conheço o solo, sei do que precisa e do que não precisa. Eu já fiz a limpeza necessária, agora eu vou nutrir esse solo, vou colocar os nutrientes que esse solo tanto necessita. E foi isso que nós trabalhamos na quarta aula, como nutrir o solo. E ontem eu falei sobre a escolha das melhores sementes.
A gente não pode simplesmente ir lançando semente. Qual é a melhor ou quais são as melhores sementes, né? E eu trouxe para vocês alguns elementos aí importantes sobre a questão da escolha das sementes. Isso foi a aula de ontem, que foi a nossa quinta aula. Hoje, aula de número 6, vamos efetivamente realizar o nosso plantio. E aí, preparado, preparada para o plantio? E coisa boa, gente! Vamos ver como que será que esse plantio vai se dar, né? Como será que a gente vai fazer essa história desse plantio? Então, regaçando as mangas aí, ah, quem está com caneta para acompanhar e já podendo aí anotar as ideias, fique à vontade, né, que essas nossas aulas elas têm tido um caráter também pragmático e hoje mais que tudo, né? Porque se o objetivo é o plantio, não tem como plantar, não tem como plantar se não arregaçar as mangas e realizar. A semente que você lança na terra, né, dentro dessa analogia com a qual nós temos trabalhado, que é o plantio, a semente que você lança na terra é a sua intencionalidade. Intencionalidade. Intenção de. Gente, a intencionalidade é a semente poderosa que a gente lança, né? Por isso ontem eu fiz com vocês aquele pacto, lembram? Muito bem, parabéns. Vou até lembrar aqui o pacto, as palavras do pacto. Olha só. Se não for útil, se não for belo, se não for agradável, se não for bom e se não for louvável, 5 tópicos de análise. Então, não fale. Fecha a boca. Agora, se você tem algo para falar que é útil, que é belo, que agrada, que é agradável, que é bom e que é louvável, então abra a tua boca e profira essas palavras. Porque essa é a intencionalidade que nós precisamos ter. A intencionalidade do bom, do belo, do útil, do agradável, do louvável, do bonito. Essa é a nossa intencionalidade, porque essas são as nossas sementes. Ontem eu falava também sobre sonhos e metas, né? Os sonhos que você sonha corajosamente, eles são intencionalidade pura, puríssima. Gente, e é uma intencionalidade muito poderosa. Quantas coisas eu vivo hoje e aí às vezes eu vou olhar, porque eu escrevo muito, eu tenho essa coisa, sempre tive essa coisa de anotar, né? De fazer anotações, de escrever as agendas. Então eu pego cadernos de outrora, pego agendas de outro tempo e vou dar uma folheada. E aí às vezes eu acho frases, marcações, imagens, ideias que estão colocadas naqueles espaços. E aí eu falo assim, meu Deus, eu tinha até esquecido que um dia eu tinha sonhado isso. E olha, eu tô vivendo isso aqui e agora. Aqui agora eu tô vivendo. E é sempre tão gostoso quando isso acontece. Já aconteceu com você? É uma delícia, não é? Por quê? Porque os sonhos bem sonhados, os sonhos sonhados corajosamente, eles são intencionalidade pura. Intenção. É aquele intento que vem para a ação e se transforma e se materializa. Ontem eu falava, né, que a gente vive no universo tridimensional, profundidade, largura e altura, mas que nesse universo da matéria, da tríplice dimensão, se concretizam coisas que nós construímos na quarta dimensão, que são os nossos pensamentos, e que nós construímos na quinta dimensão, que não são os nossos sentimentos. Então a quarta e a quinta dimensão são muito poderosas. A intencionalidade, ela vem da quarta e da quinta dimensão. E quando a nossa intenção vem através dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos, ela vai se materializar no mundo da concretude. Vai, gente, mais cedo ou mais tarde. Então é uma questão de certeza de que isso vai acontecer, né? E aí vem o conceito de fé, um conceito bíblico que eu amo, né? Que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Então eu não estou vendo, mas eu tenho convicção. Isso é intencionalidade. E a intencionalidade que ela tem a ver com esses sonhos sonhados corajosamente, ela também tem a ver com as metas bem definidas. E ontem eu falava sobre a definição de metas.
Não sei se você aproveitou seu sábado para definir suas metas, e espero que sim. Espero que você esteja assistindo essas aulas, essas lives e arregaçando as mangas e fazendo, indo para a prática, tá? A gente não pode ficar só no mundo, no campo das ideias. No universo platônico, a gente tem que vir para as ações pragmáticas, objetivas, e hoje, basicamente, a nossa aula é isso, né? É foco na ação mesmo, né? Então, se você escreveu as suas metas, eu dei sugestão para vocês escreverem as metas do ano, dei sugestão para vocês escreverem metas para esse mês, para 3 meses, para 6 meses e para o fim do ano. Dei sugestão, enfim, né? Dei várias sugestões com ferramentas lá do meu planner que eu fui colocando para vocês realizarem, tá? Se você fez, então essas metas bem definidas, elas também são intencionalidade. Com certeza elas são intencionalidade. É hora de plantar. Intencionalidade, lançar a semente na terra. A intenção que vem para a ação. Intencionalidade, a intenção que se materializa na nossa ação diária e cotidiana. É isso. Foco na ação. Eu quero propor para vocês 2 modelos de ações, tá? O que eu vou falar aqui agora pode parecer banal, pode parecer óbvio, mas não se engane. Em geral, o óbvio que nos escapa é aquele que mais faz falta no cotidiano, tá? É o óbvio que escapole da gente, que a gente não para poder observar, perceber, vir para a prática em cima desse óbvio. Então não julguem, né? Isso é coisa simplesinha. Sim, gente, é simples. Eu não quero ensinar para vocês algo muito complexo, né? Vamos ter que fazer um PhD em plantio. Não é isso. São coisas simples, mas esse simples que a gente muitas vezes, até por ser simples demais, a gente não respeita e não executa, é isso que te impede de chegar lá, nesse 2021 que você deseja, né, que seu coração deseja e que você merece. Então, foco nisso, né? Quero falar de 2 modelos de ações que são muito importantes. Primeiro é a ação da semana. Quando a gente estudava, né? Alguns de vocês ainda estudam, com certeza, tudo bem, mas assim, quando a gente era criança, né? Aí a professora, a tia, passava a tarefa de casa, tá? Então a tarefa de casa geralmente eram tarefas para serem feitas ao longo da semana. Muitas escolas até trabalham com isso, com um planner das ações da semana. Então, da sexta-feira já lança o planejamento, né, de todas as tarefas da semana inteira. Isso, inclusive, é o ideal, né? Qual era o sentido dessas tarefas, né? Alguns alunos ficam, pra que isso? Eu já estudei na escola. A tarefa de casa da escola é um momento extraordinário, no qual a gente reforça o que aprendeu, checa o que não aprendeu, para poder depois voltar com dúvida para a professora. E ao mesmo tempo que a gente checa o que aprendeu, verifica o que não aprendeu, a gente aprofunda esse conhecimento, né? A gente se prepara para a prova. Tá? Quem faz tarefa de casa fica menos pesado na hora de estudar para a prova, porque a tarefa de casa é uma preparação para a prova. Tá? Então vamos pensar sobre isso na nossa grande prova, né? Qual é a prova que nós realizamos na vida, né? É a prova da conquista dos nossos objetivos. Prova, não é isso? É o resultado que a gente quer obter para passar de ano. Então a nossa prova é a conquista do nosso objetivo. Então vamos imaginar que você colocou para si mesmo uma meta que esse ano você vai aumentar em 20% o seu faturamento, seu rendimento. Ou que esse ano você vai mudar de emprego, de trabalho. Ou que esse ano você vai entrar na faculdade ou vai iniciar uma pós-graduação. Ou que esse ano você vai comprar um carro novo. Ou que esse ano você vai fazer uma viagem específica, ou que esse ano você vai conquistar um amor para sua vida, ou que esse ano, que esse ano você quer estar mais próximo de Deus, estar com mais intimidade com Deus, que esse ano você quer estar com mais saúde física, mais saúde mental. São as nossas metas, ok? Então, chegar em dezembro,
31 de dezembro, passagem de ano, fazer a retrospectiva de 2021 e entender que isso aconteceu, que a chave do teu carro novo está na mão, que o dinheiro do que você aumentou do seu rendimento, né, tá aí, você vê os resultados desse dinheiro ganho, você está mais disposição, com mais saúde, com o corpo que você queria, você está passando o ano com seu amor, né, vai poder dar aquele beijo gostoso de Réveillon, né, é o beijo bom, é o beijo de Réveillon. Essas experiências alcançadas, vividas, materializadas, é o resultado da prova, né? A prova. Essa é a nota boa da prova. Mas então a gente volta lá na escola, né? Aí a professora, a tia, passava as tarefinhas de casa, que eram passo a passo que a gente ia dar para chegar na prova. E o que é a tarefa de casa, então, gente? São as ações da semana, tá? É muito importante que você viva a experiência de ter um agendamento semanal das suas ações, tá? Agendamento, né? Faz lembrar de agenda, né? Então você vai lá, anota, né? Então tá aqui a semana, o que eu vou fazer em cada dia da semana? Papel. Se você já não é mais geração papel, então bota no celular, faz no computador, coloca na agenda do Google. Gente, existem N possibilidades de você se organizar. Mas tem que materializar no papel. Quando eu digo no papel, pode ser virtualmente, tá? Leia um papel como possibilidade também da agenda virtual, ok? Tem que materializar isso, tem que tornar isso documento. Quando a gente fica com muita coisa na cabeça acerca do que a gente tem que fazer, isso fica só na cabeça. Duas coisas podem acontecer. Ponto número 1, você pode se esquecer. E aí quando vê, passou a semana e não fez. Ponto número 2, às vezes você até não esquece, você até realiza, mas fica um sobrepeso de ter que se lembrar de tudo. Então, anotar, fazer a lista das ações da semana é muito importante. A dica é, tire um tempinho do seu domingo. Amanhã, por exemplo, é domingo. Olha que interessante. Ótimo dia para fazer isso. Você pode fazer isso no domingo de manhã ou no domingo de noite. Eu não sei qual seria o melhor horário. E não precisa de muito tempo não, viu, gente? Às vezes a gente fala, não vou fazer porque não tenho tempo. Ora, em geral, se você já tem as coisas mais ou menos organizadas, você não vai precisar mais do que 10 minutos para isso. Não, Márcia, na minha cabeça está tudo muito desorganizado, eu não tenho essa prática. Então, talvez você precise de mais, talvez você precise dedicar aí uns 15 minutos. Mas o fato é que não é tanto tempo assim para dizer assim, não tem jeito de fazer. O que você precisa é determinar. O ideal é domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana e, em geral, domingo não é dia de trabalho, né? Com algumas exceções, quem trabalha em shopping, no meu caso, que ministrei treinamento durante anos, então quase todo domingo eu estava em sala de aula. Então, para algumas pessoas, domingo é dia de trabalho, né? Mas para a maioria das pessoas, domingo não é dia de trabalho, é um dia que a agenda é mais tranquila, mais suave. Então, tire um tempo do seu domingo. Eu não posso fazer isso sábado? Pode fazer sábado também. Tire um tempo no seu fim de semana para criar o agendamento das ações que você vai realizar ao longo da semana. Ideal, vou dar uma dica aqui para vocês. Ideal é que você coloque no mínimo 6 ações para sua semana. Tem que ser uma para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado? Se for uma por dia, com exceção de domingo, você teve 6 ações. Mas não necessariamente é assim, tá? Pode ser que você tenha na segunda 2, 3 ações e na terça uma só e na quarta não tenha nenhuma ação programada, o que não significa que você vai passar a quarta dormindo, né, de boca aberta. Não significa. Quando eu digo ações, gente, não são as coisas do cotidiano, tá ok? Por exemplo, terça e quarta são dias que eu atendo manhã, tarde e noite, tá? Então, minha agenda de consultório, de atendimento, terça e quarta é bem puxada. E quinta eu atendo de tarde, às vezes de noite. Isso aqui não entra no meu plano de ação, porque essas são coisas que eu faço toda semana, é o meu cotidiano. Se você faz academia não entra no plano de ação,
porque já faz parte do seu cotidiano. Ué, Márcia, então o que entra no plano de ação? Bom, atender meus pacientes, ir para academia, atividades rotineiras, elas entram na agenda. Entenda a diferença entre plano de ação e agenda. Elas entram na agenda. Agora, plano de ação, e eu disse que são no mínimo 6 por semana, são aquelas ações carregadas da intencionalidade das suas sementes. Exemplo, se eu quero fazer um MBA, então uma ação dessa semana pode ser pesquisar as instituições que têm o MBA no tema que eu quero. Isso é uma ação da semana. Vamos imaginar a compra, a aquisição de um novo carro. A ação da semana pode ser visitar uma concessionária e fazer um test drive. De repente eu quero começar por um test drive para eu já me sentir no carro e intensificar a semente da intencionalidade, do sonho, da projeção. Não é? Ok, então o test drive é uma ação. Essas ações que você vai tirar o seu tempinho aí de 10, 15 minutinhos no domingo para anotar, são as ações que sempre vão responder às suas metas, que por sua vez respondem aos seus sonhos. Então a gente tem a ação, que é uma pequena parte, da meta, que é uma parte maior, que faz parte do sonho, que é algo maior ainda, grandioso. Captaram a ideia? Ações. Mínimo 6, pode ser mais, quantas você quiser, desde que você as realize, não tem problema, tá? Agora, essas ações, elas precisam ter dia e hora, tá? Então, vou te dizer algumas perguntinhas que você tem que responder para montar o plano de ação. Caneta e papel? Vamos embora lá. Titia linda, amo, deve ser ano, eu amo, essa mentora. Beijo, Tereza Mara. Emanuele, tá dizendo que adorou, que bom, que bom. Então vamos às perguntinhas que você tem que responder. O que eu vou fazer? Ok. E o que eu vou fazer tem que ser específico, né? O que eu vou fazer? Eu vou me cuidar mais essa semana. O que eu vou fazer? Eu vou me controlar mais emocionalmente essa semana. Tem que ser específico. Então, vamos imaginar a ideia de me cuidar mais. Essa semana eu vou marcar o meu check-up. Vou marcar o médico para o meu check-up. Ou, essa semana eu vou me matricular na academia. Ou, essa semana eu vou no salão para poder arrumar o cabelo e a unha. Então, tudo isso dentro da ideia do cuidado são ações que representam o tal do cuidado. Só que o tal do cuidado, vou me cuidar mais, não dá para mensurar. Tem que ser específico, algo que você possa mensurar. A ideia do vou ficar mais controlada mentalmente. Ora, eu posso dizer, eu vou fazer meditação todo dia essa semana, 5 minutos de meditação, 10 minutos de meditação por dia. Ou eu vou orar mais essa semana, ou eu vou ler mais a Bíblia essa semana. Eu não sei, as ações que você acha que vão gerar para você esse controle mental, esse controle emocional. Então, a ação tem que ser objetiva. O que você vai fazer objetivamente? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, quando? E esse quando requer dia e hora, tá? Não existe segunda-feira de manhã. Que segunda-feira, gente, é o eterno dia de começar a fazer tudo aquilo que você nunca vai começar na vida. Não é? Então não existe esse trem de segunda de manhã. Eu vou fazer isso dia 18. Segunda, dia 18, às 9 horas da manhã. E dependendo do que for, é bacana você colocar até a duração. Vou fazer das 9 às 10. Porque quando você calcula a duração do que você vai fazer, você já se organiza mentalmente e aí isso faz com que a tendência de que dê certo é muito maior do que simplesmente você lançar, vou fazer isso segunda de manhã. Chega segunda de manhã, acaba amanhã, você nem sabe que hora que acaba amanhã, na verdade, que hora que acaba amanhã? Sei lá, meio-dia, 11 horas, que hora que acaba amanhã para você, né? E aí acaba que acabou amanhã e você não fez o que pretendia, tá? Então tem que ter hora, preferencialmente, você pode até colocar a duração, o tempo que você vai ficar naquela ação. Então o que vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer. É importante você dizer, né? Vou fazer meditação. Onde? É na sala? É lá no seu trabalho?
O onde, às vezes, ele fica meio óbvio, do tipo, vou ligar e marcar a consulta, né? O onde, não importa onde você tá, né? Porque o celular se liga de qualquer lugar. Mas dependendo do que for, o onde faz toda a diferença, tá? Vamos imaginar que algo que você vai fazer depende de internet. Aí você vai usar o seu 4G, você vai estar na rua, você tem que estar num lugar que tem uma internet boa. Então, dependendo do que for, calcular o onde é importante. O que, quando, onde, como, que estratégia você vai usar, tá? As estratégias aqui, gente, fazem a diferença. Às vezes você chega na hora de fazer a coisa e a coisa não sai porque você não tem estratégia. Então você vai ter que comprar uma coisa antes para poder usar na hora. Você vai precisar estar com o que em mãos naquele momento? Como você vai executar essa ação? E finalmente, com quem? Porque tem ações que precisam de parceria. E aí já é bacana você se antecipar e dizer com quem que você vai fazer essa coisa. Óbvio que tem ações que não precisa de parceria nenhuma, então não tem esse com quem, tá? Nem sempre vai ter esse com quem, mas a gente pensa. Então eu sempre tenho em mente essas 5 perguntas. O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Dia, hora e duração? Onde eu vou fazer? Como, as estratégias que eu vou usar para fazer, e tem alguém, eu preciso de alguma parceria, com quem eu vou fazer? Tendo essas 5 perguntas em mãos, quando eu vou determinar as minhas, no mínimo, 6 ações da semana, que são ações focadas para as metas, não são a minha agenda cotidiana, são as ações extras para as metas, eu me norteio com mais facilidade, tá? Curtiram, hein? Muito bem! Agora, eu disse que ia falar de 2 tipos de ação. Falei das ações da semana, fazendo analogia com a tarefa de casa, que nos ajuda a passar na prova, né? A segunda, eu costumo chamar de ações imediatas, mas a gente também poderia chamar de ações simples, ou de ação de 24 horas. São ações tão simples, que eu consigo, por mais atribulada que eu esteja, eu consigo realizá-las dentro de 24 horas. Essas ações, elas carregam dentro de si um ponto de sabedoria, e eu vou explicar para vocês qual é. Tem uma palavra, eu já disse isso para vocês, que eu acho que parece até xingamento: procrastinação. A procrastinação, ela vem de alguns elementos, mas um dos elementos que mais gera a tal da procrastinação tem a ver com o fato de que a maioria das pessoas pensam de forma macro, pensam de forma complexa. E isso dificulta as ações. Vou dar um exemplo clássico. Ai, mas eu queria tanto lançar um livro, publicar um livro. Parece que eu tenho tanto para falar, gostaria, né, de me posicionar. Enfim, por N motivos alguém poderia desejar isso. E essa pessoa passa 10 anos desejando escrever, publicar, lançar um livro. E lançou? Não. Uma década se passou e não lançou o bendito livro. Por quê, gente? Porque escrever um livro é algo macro. E quando você pensa nesse macro, você paralisa. Então você vai dizer coisas do tipo: eu não tenho tempo para escrever o livro. E não tem mesmo. Você não está mentindo, não. Você está falando a verdade, né? A questão é que enquanto você tiver em mente, vou escrever um livro, você vai continuar, ou pelo menos essa é a tendência, de que você continue paralisado diante disso. Veja, você não consegue sentar a bunda na cadeira e escrever um livro, né, meu filho? Nem um capítulo. Se for um capítulo maior, nem um capítulo não dá para escrever numa sentada. Porém, você consegue sentar e escrever uma frase? Na verdade, se eu te desse agora 2 minutinhos, se eu parasse aqui, fizesse uma pausa na live e falasse assim: gente, pega a caneta e escreve uma frase agora. Você não precisaria nem de 2 minutos, né? Então, escrever uma frase é simples. Você pode escrever. E essa pessoa que deseja tanto escrever um livro, se nos últimos 10 anos ela tivesse escrito uma frase por dia, é possível que ela tivesse publicado mais de um livro. 2, 3, 4, quantos livros teria publicado? Uma frase por dia. Captou? Escrever uma frase é tão simples que você pode fazer dentro de 24 horas.
A questão é que nós, em geral, pensamos de forma complexa e nós ignoramos aquilo que é simples, achamos que não é relevante, por isso deixamos para lá. Então, qual que é a dica que eu quero te dar? Tenha todos os dias ações simples de 24 horas que você possa realizar e que, se feito, é algo tão simples, mas que, se feito, te apoia para sua meta, para suas metas, na verdade, né? Quantidade. No mínimo uma ação de 24 horas. Ai, Márcia, mas eu faço muito mais do que isso. Mas com intencionalidade? A fazer faz mesmo. Gente, quantas vezes eu sento aqui diante do computador e às vezes quando eu vejo já estou há 3 horas trabalhando, fazendo 1001 coisas, até porque minha mente é muito rápida. Eu não estou dizendo isso para me autoelogiar não, tá, gente? Porque isso nem é uma coisa que me ajuda muitas vezes. Algumas vezes mais me atrapalha do que me ajuda, essa mente muito acelerada. E aí, gente, tem 3 horas produtiva, sim, super produtiva, fiz 1001 coisas. Mas aquelas coisas que realmente têm a ver com a minha meta, às vezes nenhuma eu fiz. Isso já aconteceu com você? Ou só acontece comigo? Gente, será que isso só acontece comigo? Só que não. Então não é que você não faça muitas coisas no seu dia, é lógico que você faz muitas coisas no seu dia. Só que aqui eu estou falando de intencionalidade, né? Eu comecei a live dizendo isso para vocês. Hoje é o dia do plantio, lançar a semente. A gente já escolheu as melhores sementes, a gente já definiu os sonhos, as metas. Agora a gente vai lançar essa semente na terra. Lançar a semente na terra é a intencionalidade. Tá? Então, intencionalidade são as minhas escolhas. O que eu escolho, que semente eu escolho pôr na terra hoje com base na meta X, né? Por exemplo, hoje eu fiz uma ação de 24 horas. Eu tinha com intencionalidade, né? Ontem na live com vocês, eu fui olhar de novo meu mapa dos sonhos, né? Eu estava ensinando para vocês fazer o mapa dos sonhos e eu olhei o meu mapa dos sonhos. E eu tinha meio que esquecido que eu tinha colocado lá que eu queria fazer arte marcial. Aí, quando eu olhei aquilo, eu assustei. Não sei se vocês viram que eu fiz uma cara de assustada aqui, né? Porque foi ao vivo, né? Na hora, eu li aquele negócio que eu tinha esquecido. Escrevi em dezembro e já esqueci. Ó, quantos sonhos a gente esquece, né? Por isso que é importante escrever. Essa história do planner é importante, porque fica lá e você rever. Daí, o que eu fiz hoje? Minha ação de 24 horas hoje foi, eu tava aqui no sofá, quietinha aqui, peguei o celular e fui pesquisar. Ah, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é essa arte marcial? Como é que é aquela outra? Aí eu olhei para uma que me chamou mais atenção, pesquisei um tiquitinho mais. Aí eu fui ver onde aqui em Goiânia que tem. Pronto, foi minha ação de 24 horas hoje. E foi super gostoso, né? Eu tava pesquisando sobre Kung Fu. Não sei se eu vou fazer Kung Fu não, mas eu tava pesquisando sobre Kung Fu. Enfim. Isso faz com que você minimamente se aproxime. Gente, não significa que eu vou me matricular semana que vem, né? Na verdade, eu nem coloquei data para matrícula ainda. Mas as ações de 24 horas, elas vão nos empurrando, nos impulsionando em direção à nossa meta, em direção a nos aproximarmos dos nossos sonhos, tá? Então, a diferença é que a intencionalidade. Você deve ter, no mínimo, uma ação de 24 horas por dia. No mínimo uma. No máximo 3, não mais que isso, tá? Porque também se você sobrecarregar o sistema, isso não vai te ajudar, tá bom? Não adianta você colocar uma agenda assim, eu vou colocar para eu fazer 15 ações ao longo da semana, vou fazer 10 ações de 24 horas todo dia, tá? Você vai sobrecarregar o sistema, isso não vai durar um mês, tá? Isso vai ser fogo de palha. Então, uma no mínimo, no máximo 3, não mais do que isso, né? Como são coisas simples, às vezes cabe, né? Dependendo do dia, vão caber aí 3 ações de 24 horas. Mas, assim, peguem a essência dessa ideia. A ação de 24 horas, ela tem o poder de fazer você se movimentar, de você ir para a ação. E com isso você para a procrastinação. E com isso você gera uma sensação de bem-estar muito grande, porque aquela pequena parcela que você realizou,
ela tem uma repercussão extraordinária. Eu penso nela como a pedrinha que você joga no lago. Vai formando círculos concêntricos e esses círculos, por vezes, gente, eles atingem o outro lado do lago. Você não vê, a olho nu você não vê. Mas aquele movimento da pedrinha no lago continua movimentando, o universo recebe esse movimento. Então esse é o poder da ação de 24 horas, te tirar da inércia, te impulsionar para agir e fazer com que essa energia da ação continue ecoando no universo, esse registro fica, gera um bem-estar psicológico. Gente, o resultado psicológico disso é maravilhoso. Márcia, quando é que eu defino as ações de 24 horas? Bom, na verdade, se você quiser no domingo definir todas as ações de 24 horas da semana, show! Mas uma outra forma de fazer isso seria todo dia à noite você definir as ações de 24 horas do dia seguinte. Tá? Eu trabalho com as duas versões. Às vezes eu defino as pequenas ações, mas eu sempre deixo espaços para que eu possa mudar, porque as ações de 24 horas, elas às vezes a gente precisa e vai sentir necessidade de mudar. De repente, quando eu vejo, já fiz antes e vagou espaço na agenda, por assim dizer. Então, em geral, eu faço isso na noite anterior, tá? Então, hoje eu defino as ações de 24 horas, uma ou mais de uma, até porque eu já tenho maior clareza do que vai ser o próximo dia na minha vida, e eu defino o que eu vou fazer, tá? Mas reforçando, todas essas ações, tanto as que você vai planejar para a semana, que eu dei a sugestão que seja no mínimo 6, quanto a que você vai projetar para o dia a dia, que a gente está chamando de ação simples, que é uma pequena fração, que é, por ser simples, pode ser feita com tranquilidade dentro de um dia. Elas todas precisam estar ligadas à sua meta, não são coisas do seu cotidiano, tá? Tipo, ação dessa semana, vou levar o carro para consertar. E o que isso tem a ver com a meta, pelo amor de Deus? Levar o carro para consertar faz parte da sua agenda. Não estou falando de fazer agenda aqui, não estou dando aula de fazer agenda, tá? Fazer agenda, montar agenda é outra história. Eu estou falando das ações que te fazem caminhar em direção às metas que você se propôs realizar. E isso sim é plantar essa semente para que ela produza. E para fechar, um último tema. O papel dos rituais. Crie rituais. Então, olha só. Crie projetos semanais, que são as ações para a semana. Crie projetos diários, que são as ações de 24 horas. E crie rituais. O que é ritual? Vamos entender isso melhor. Geralmente essa palavra ritual ela está muito associada ao ambiente religioso, né? Dentro das religiões, das práticas religiosas, existem os muitos e vários rituais, né? Então tem o ritual do batismo, o ritual do casamento, o ritual da liturgia da missa ou do culto, né? Tem para os católicos o ritual do momento da comunhão, né? Da hóstia, para os evangélicos, né? Do momento da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Então são os diversos rituais que são feitos dentro da igreja. Estou citando aí o universo cristão, mas se a gente for para outras culturas, vão ter e outras religiões, né, vão ter os rituais dentro de cada religião. Esses são chamados rituais sagrados, tá? Mas nem todo ritual necessariamente é um ritual sagrado ligado ao universo religioso. Nós temos os nossos próprios rituais, os nossos ritos, as coisas que nós praticamos no nosso dia a dia, que dão sentido para o nosso dia a dia, tá? Então, por exemplo, para algumas pessoas é o rito do café da manhã. E eu não estou dizendo o café da manhã, a comida que se come, é o café mesmo, o cafezinho preto. Tem gente que o dia não começa enquanto ele não toma o cafezinho preto dele. É o ritual dele de início de dia. Faz sentido aí? Tem gente que tem o ritual da noite. Enquanto ele não faz uma prece, não ora, ele não dorme tranquilo. É o ritual da noite. Os filhos pequenos, o ritual de colocar o filho na cama. Então, enquanto não conta uma história, o filho não dorme. É o ritual, né, da criança para dormir. Os rituais, nós criamos rituais no nosso dia a dia também, tá? Os rituais que são construídos, gente, eles sacralizam o profano. Eles não necessariamente são rituais do ambiente religioso.
Mas todo ritual que você cria ou que você importou, às vezes não foi você que criou, né? Mas você assumiu porque alguém te falou, alguém te ensinou e, enfim, você continua praticando. Eles sacralizam o que é profano, ou seja, eles tornam importante aquilo que você faz, eles dão importância, dão relevância. Eles tornam importante o que outra hora era sem sentido e sem significado, tá? Por exemplo, o ritual de receber alguém em casa, né? E aí você põe uma mesa diferente, você usa talheres diferentes. Esse ritual no caso, para quem tem essa percepção, né? Dá uma sensação de maior importância àquele momento do receber. Os rituais dão significado ao nosso cotidiano. Tá? Como eu falei lá do cafezinho. Quando não toma café, o dia não começou? Gente, é só a cafeína? Não, a cafeína com certeza faz efeito, mas não é só a cafeína. É algo que você criou e sacralizou para o seu momento de início de manhã. Os rituais, eles vão concretizar o nosso propósito. Quando nós praticamos rituais, os nossos propósitos, eles se concretizam com mais facilidade, com mais rapidez. Os rituais, eles dão profundidade aos nossos pensamentos e sentimentos. Quer ver? Vou falar de um ritual de igreja. Nem todo mundo pratica isso, mas assim, acho que, né, mesmo que você nunca tenha praticado, você já deve ter visto. Pessoas que oram ou rezam ajoelhadas. Né? O que significa isso? Na Igreja Católica, inclusive, os bancos têm sempre... Algumas igrejas evangélicas mais antigas, tradicionais, também tem isso, né? O banco tem uma partezinha que é justamente para a pessoa ajoelhar. Por que orar de joelho, né? Qual o sentido desse ritual? Esse ritual, ele dá maior profundidade ao sentimento. É a ideia de estar submisso a Deus, né? É a ideia de que naquele ato de estar submisso a Deus, Deus vai te ouvir melhor. Então tem uma série de ideias por trás desse ajoelhar. Estou citando algumas, mas tem zilhares, né? Zilhões de outras aí por trás. Então, toda vez que você pratica um rito, o seu sentimento fica mais profundo, o seu pensamento fica mais intenso. No ritual, a gente ancora aquela experiência. Os rituais, gente, eles abrem portais. Quando você pratica um ritual, ele abre um grande portal. Eles constroem e nos colocam numa energia cósmica da cocriação com o grande eu sou. Os rituais, eles têm esse poder, né, de nos tornar co-criadores juntos com o grande eu sou. Eles também nos protegem, né? Quantos rituais nós praticamos para autoproteção? Eu estava esses dias em Campinas, estava dentro do carro e uma pessoa passou, eu não sei perto de que ele passou perto de alguma coisa e perto desse algo que ele passou, ele fez o sinal da cruz, né? E eu me lembro que antigamente eu via muito isso, as pessoas faziam o sinal da cruz sempre que passavam perto de igrejas, outras pessoas quando viam cortejos fúnebres faziam o sinal da cruz, então tem uns lugares específicos, né? Para que esse ritual? Né? Para aquela pessoa que está praticando esse ritual, é um ritual de autoproteção. Né? Aí você vê que a gente pratica alguns ritos que fazem parte até da nossa própria higiene, né? O lavar a mão se torna um ritual de autoproteção. Não é sacro, não é religioso, mas é um ritual de autoproteção. E os rituais, eles nos ajudam a fazer as passagens que nós precisamos. Você precisa fazer uma passagem? Você precisa mudar algo na sua vida? Crie um ritual. O ritual é a melhor forma de nos ajudar a fazer a tal passagem que nós precisamos realizar. Uma forma de definir, né, o que é um rito. É um ato mágico com finalidade de orientar uma força que não é visível no sentido de uma ação determinada. Olha que definição bonita, eu gostei dessa definição. É um ato mágico com a finalidade de orientar uma força que não é visível. Que força é essa? A força do seu pensamento? Sim, ela não é visível. A força da sua emoção, né? A quarta e a quinta dimensão. A força da sua emoção? Sim. A força de Deus? Sim. Do seu anjo da guarda? Sim. Não sei no que você acredita. A força do universo? A força cósmica? Quais são as forças que fazem parte do seu referencial de crença? Seja como for, os ritos que você pratica, eles são atos mágicos com a finalidade de orientar essa força não visível no sentido de uma ação específica e determinada que você quer.
E a ausência de rituais nos enfraquece profundamente. Aliás, por isso que no século XXI tem tanta doença, viu, gente? Tanta doença. O final do século XX já foi, né, um período de grande adoecimento do psiquismo, sobretudo do psiquismo. Por quê? Porque nós estamos empobrecidos de rituais. Não falei que eu, né, via no passado o pessoal fazer o sinal da cruz e quase não vejo mais? O que é? Diminuir o número de católicos? Ou existem católicos, mas que não praticam mais o rito? E eu estou falando de crença religiosa, mas não é só os ritos de crença religiosa não, tá? Então, quantos rituais os pais praticavam? O ritual da bênção, por exemplo, né? Deus te abençoe, meu filho. Gente, que coisa bonita, né? O filho vai dormir, Deus te abençoe, meu filho. Ou de chegar na casa do tio, do vô, da avó, benção, avô, benção, avó. O pedido da bênção. Rituais que vão se perdendo, né? Por que nós estamos adoecidos? Em parte, a ausência dos rituais tem enfraquecido psiquicamente muitos de nós. Bom, eu trouxe uma frase de Dan Willman. Eu curti essa frase, então eu quero falar para vocês. Toda mudança positiva, todo salto a um nível maior de energia e de consciência envolve um ritual de passagem. É bonito isso? Então, você quer dar um salto? Você quer viver esse 2001 de forma mais positiva? Você quer estar mais energizado? Você quer ter mais consciência? Você quer se desenvolver? É isso que você quer para o 2021? Bom, é isso que eu quero. Eu acredito que não seja diferente, né? Essa é uma intencionalidade comum a muitos de nós. Então, se nós queremos isso, nós precisamos praticar rituais de passagem. E ele continua, a cada subida para um degrau mais alto na escala de evolução pessoal, nós devemos atravessar um período de desconforto. E aí esse período de desconforto eu acrescento com as minhas próprias palavras. Gente, criar novos rituais não é fácil. O próprio ritual de escovar o dente, era fácil? A mãe tinha que pegar no pé. Hoje você sabe que tem que escovar e você escova, aliás, né, dá até gastura se não escovar, né? Até sente mal-estar se não escovar. Então isso se tornou fácil, mas quando um ritual se torna fácil é porque você já praticou há muito tempo, ele virou um hábito. Então nesse começo causa desconforto. Então vou retomar a frase dele, né? A cada subida para um degrau mais alto da escala de evolução pessoal, devemos atravessar um período de desconforto, de iniciação. Eu nunca conheci uma exceção para isso, ele conclui, né? Então, rituais de passagem. Eu fecho sugerindo a você que crie rituais. Então, uma das ferramentas que está no planner é essa aqui, ó. Você vai criar rituais de manhã e rituais de noite, tá? Eu tenho aqui os meus rituais, eu me propus 7 rituais de manhã, tá? Que eu tenho praticado com bastante cuidado, com bastante afinco. E me propus 3 rituais da noite, tá? Desses rituais da noite, eu quero citar um que é, assim, gente, salutar se você quer construir saúde. Você quer construir doença, você não faz isso aqui não, tá? Mas você quer construir saúde, é muito importante. Praticar um desacelerador mental à noite. A gente está hiperconectado com, né, muitas coisas, então, à noite, determina uma hora e pratique algo que te desacelere. O que geralmente eu faço? Ou meditação, ou relaxamento. Eu uso uma das duas práticas como processo de desacelerador, tá? E uma terceira opção que eu tenho utilizado é colocado uma música numa frequência Hertz que é específica, né, para poder desacelerar. E que causa um efeito neurológico de desacelerar, de desconectar, né? Então, tenho algumas ferramentas, né, musicais para isso, e aí eu utilizo. São práticas que eu tenho colocado, tá? De manhã, dos rituais que eu coloco aqui, um que vai te apoiar a se reorganizar. Pratique pela manhã algum exercício de visualização, de afirmar
quem você é. Lembra lá do eu sou? Eu vou até reler aqui para vocês, né, as 4 sugestões que eu dei, né? Eu sou a opulência de Deus. Eu sou Deus em ação. Eu sou a perfeição da criação divina. Eu sou o Criador. Então você pode, por exemplo, fazer essa prática, né? Das afirmações do eu sou, ou da afirmação das suas metas, né? Ou de se visualizar, projetar-se para frente e já ver as suas metas e os seus sonhos realizados como se aqui agora já fossem, né? Ouvindo, sentindo e escutando. Ouvindo e escutando, né, gente? Vendo, desculpa. Ouvindo, vendo e sentindo. E aí você pode sentir cheiros, você pode sentir tato, mas principalmente sinta emoções. Lembra aí da 5ª dimensão? Sinta as emoções positivas concernentes àquilo que você alcançou. Essa é uma ótima prática, né, para um ritual matinal. Mas faça a sua lista, né? Essa é uma ferramenta bem bacana, faz parte do planner. Faça a sua lista dos rituais que vão te ajudar a fazer essa passagem para um eu melhorado, para as metas alcançadas, para a saúde plena, para uma saúde integral na tua vida, para o alcance dos resultados, enfim, né? Para aquilo que você tem desejado para o seu 2021 e que você merece chegar lá. Nós vamos parando por aqui, né? O Sebastião entrou aqui na live. Querido, beijo no coração. Ele tinha feito um comentário que, vixe, isso não é fácil, não é mesmo não, meu amigo? É desafiador. Eduardo também entrou por aqui, Eduardo. Tô só voltando aqui para ver se tinha alguma pergunta que alguém tinha feito. Não, tudo bem. Ok, amanhã às 21 horas, a nossa 7ª e última aula desse webinário Co-criando 2021 que você deseja e merece. As outras aulas estão disponíveis aí no IGTV, né? Quem não teve a oportunidade de assistir as anteriores, fique à vontade. E espero vocês aqui amanhã para o nosso encerramento com chave de ouro dessa nossa semana de co-construção para esse nosso ano extraordinário. Valéria, beijo no coração. Tatiana aí agradecendo, eu que agradeço. Ótimo domingo amanhã. Tchau, tchau.